Bem-vindos, pessoal. Esse é o terceiro capítulo dessa aventura. E se você já é inscrito e está voltando ao canal, não esquece o like na confiança. Você sabe que vem coisa boa aí. Mas se é a sua primeira vez, dá uma segurada. Se no final desse vídeo você tiver gostado do que viu, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, para ficar ligado nas novidades que saem diariamente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. The Beginning After the End, capítulo 2. A Enciclopédia da Manipulação de Mana. Eu era um rei. Eu poderia ter o exército do meu país reunido aos meus pés, ajoelhando-se com um estalar de dedos. Eu derrotei meus competidores, de diferentes países, e também do meu próprio, para resolver disputas e manter minha posição. Em termos de esgrima e controle de ki, eu era incomparável, pois ser forte era algo essencial para me tornar um governante em meu mundo anterior. Reis não nasceram, mas foram criados. No entanto, não consigo pensar em um momento mais orgulhoso do que agora. Eu posso engatinhar, cara? Até agora, eu tinha que me contentar com as histórias que mamãe me contava enquanto tentava me fazer dormir. Fiz alguns barulhos que pareciam reclamações quando ela parava de contar as histórias muito cedo. Meu pai às vezes me sentava em seu colo enquanto falava preguiçosamente sobre seus velhos tempos, o que me deu algumas dicas sobre que tipo de mundo era esse e com o que ele era preenchido. Reynolds Lewin, ex-aventureiro, que aparentemente é uma ocupação neste mundo, ele tinha bastante experiência neste campo. Ele participou de vários grupos em expedições para procurar tesouros e cumprir missões adquiridas da Guilda de Aventureiros. Ele acabou se acalmando quando conheceu minha mãe nas fronteiras do reino, em uma cidade chamada Valden. Ele me contou com orgulho como minha mãe estava louca por ele à primeira vista, quando ele visitou o salão da Guilda de Aventureiros da cidade onde ela trabalhava. Mas eu suspeito que foi o oposto, pois minha mãe deu um tapa na nuca dele e disse a ele para parar de contar mentiras para mim. Meu nome é Arthur Lewin agora, a propósito. Art, para resumir, que como um ex-rei parece um pouco fofo demais, mas ei, depois de dar uma olhada em mim mesma na folha de metal que eles usam como espelho no banheiro, eu parecia incrivelmente adorável. Eu tenho o cabelo ruivo brilhante da minha mãe, enquanto meus olhos são de uma cor azul brilhante, herdados do meu pai. Não sei como minhas características faciais ficarão à medida que eu amadurecer, mas enquanto eu não ficar gordo, vai ficar tudo bem. Cuidado com o meninão aqui, garotas. Preparem-se para ficar com o coração partido. Passei semanas tentando engatinhar. Mal consegui me arrastar no lugar, mas consegui entrar furtivamente na biblioteca, sala de estudos da família, enquanto minha mãe pendurava a roupa para secar. Minha mãe lamentou o dia em que comecei a me locomover, suspirando. Eu juro, você vai se tornar tão difícil de cuidar quanto seu pai. Fechei a enciclopédia e me sentei mais confortavelmente no chão, o que significava que apenas deitei de barriga para baixo, porque rastejar e ficar sentado na postura correta é muito cansativo. Ponderando o que acabei de ler, este mundo parecia muito subdesenvolvido. Pelo que posso inferir, não parece haver muita tecnologia. A única fonte de transporte parece ser as carruagens puxadas por cavalos, variando em tamanho para a terra, e os navios com velas para os rios. As armas eram permitidas livremente, e realmente não são regulamentadas, a menos que você estivesse visitando a família real ou pessoas desse tipo de autoridade. Pelo amor de Deus, eu continuo me confundindo toda vez que vejo pessoas carregando uma arma enquanto faz compras. É claro que em meu mundo anterior à Terra, havia soldados e guardas que carregavam armas escondidas, mas não com o propósito de matar, mas para impedir que crimes acontecessem. Mas aqui eu testemunhei um ladrão que roubou algumas armas, ser cortado ao meio por um grande mercenário, careca e que carregava uma vara. Vendo isso, os cidadãos chegaram ao ponto de aplaudir aquele monge enorme. Uma semelhança que este mundo e meu mundo anterior compartilhavam é o sistema da monarquia. Este continente de Caten tem reinos, onde cada reino tem seu rei e uma família real que o governa. Ao contrário da Terra, o rei aqui é escolhido com base na linhagem, indo do filho do rei a seu filho e assim por diante.
Depois de examinar a enciclopédia, não parece haver muita informação em outros continentes, além daquele em que estamos atualmente. Isso é estranho. Existem navios que transportam mercadorias e passageiros por todo o continente através dos rios. Mas talvez a tecnologia dos navios não tenha sido desenvolvida o suficiente para navegar pelos oceanos. Uma coisa com a qual seria difícil de se acostumar é toda a premissa da magia neste mundo. Se estamos falando de poderes sobre-humanos, claro, os países da Terra dependiam de pessoas assim. Na Terra, os praticantes aprenderam a condensar e utilizar o Ki inato que tinham em seus corpos. Se preferir, pense nisso como um músculo. Romper o centro do Ki por excesso de uso e repousar faz com que o centro do Ki se torne mais forte, permitindo um maior acúmulo de Ki. Então, o Ki é canalizado pelo corpo à vontade e utilizado para fortalecê-lo. Neste mundo, ao invés de Ki, parece que chamam de mana. E o mais surpreendente é que existe na atmosfera deste mundo. Assim, praticantes, ou magos, usariam a mana circundante. A atrairiam para seus corpos e condensariam em seu núcleo de mana. No meu antigo mundo, o Ki só existia e era formado dentro do seu próprio corpo. Se a mana nunca existiu na Terra em primeiro lugar, ou deixou de existir por causa da poluição causada pelos humanos, eu não sei. Na Terra, embora a prática fosse incrivelmente importante, o tamanho inato do seu centro de Ki era extremamente importante, porque a quantidade limitada de Ki que você tem em seu corpo é tudo com que você pode trabalhar. Então isso significa que o tamanho do núcleo de mana inato de alguém não importa. Por causa da mana disponível na atmosfera, quanto maior o copo, mais você pode segurar certo. No meu antigo mundo, embora meu centro de Ki não fosse tão grande, eu era considerado um prodígio em canalizar e utilizar meu Ki de forma eficaz para compensar meu pequeno centro de Ki. Com a forma como utilizei cada centímetro do meu Ki, fui capaz de me tornar o mais forte da divisão de elite dos duelistas, ganhando o direito de me tornar rei. Agora, se eu ainda posso praticar da mesma forma como os praticantes de Ki usam seu Ki, mas faço isso com mana que é inato e já está dentro do núcleo de mana e na atmosfera circundante, então posso essencialmente dobrar esse poder. A força que eu tinha pode ser triplicada. O livro que consegui puxar da prateleira de baixo explicava algumas perguntas que eu tinha. Guia de iniciante para os magos privilegiados. Embora o poder de controlar a mana seja em grande parte genético, há muitos casos em que os filhos dos magos se revelam incapazes de sentir a mana ao seu redor. Uma pesquisa recente mostra que aproximadamente 1 em cada 100 crianças é capaz de sentir mana, mas só pode ser testado para mostrar sua extensão quando o núcleo de mana se desenvolve completamente pela primeira vez, o que pode ocorrer desde o início até o final da adolescência. E é aparente quando os magos despertam pela primeira vez pela repelência inicial da mana ao redor deles, quando o núcleo de mana se forma pela primeira vez. Isso resulta em uma barreira translúcida formada ao redor do desperto que dura alguns minutos. Folheando as páginas, encontro algo que chama minha atenção. A mana pode ser usada de 2 maneiras. Os 2 métodos mais comuns de utilização de mana vêm através do aprimoramento do corpo, através do uso, aumentador, e emissão de mana para o mundo exterior, conjurador. Os aumentadores são mais comumente vistos entre os guerreiros, utilizando mana e canalizando-a ao redor de seu corpo para fortalecer seu corpo e atacar. A prática de conjuração é vista em magos, que após utilizarem seu mana podem lançar feitiços para dar certo efeito na área circundante ou diretamente no alvo. Fraquezas e limitações. Enquanto os aumentadores podem possuir força, defesa e agilidade incríveis, sua fraqueza está em seu alcance limitado. Conjuradores possuem poderes insondáveis, sendo capazes de dobrar seus arredores à vontade. No entanto, esses poderes têm limites.
Ao contrário dos aumentadores que utilizam a maior parte do mana de seu próprio núcleo, conjuradores precisam pedir mana emprestado do mundo exterior, além de seu próprio núcleo de mana, para manifestar a mana ao seu redor na forma de uma magia. Embora ambos os tipos de magos, ou manipuladores de mana para um termo mais cientificamente preciso, dependam e sejam categorizados por seu núcleo de mana, aumentadores e conjuradores também têm maneiras diferentes de medir sua aptidão. A destreza ou talento de um aumentador é medido pelo poder dos canais de mana em seu corpo, que mede a velocidade e eficiência em exercer sua mana de seu núcleo de mana em várias partes do corpo. O poder e o talento de um conjurador, comparativamente, são medidos pelo poder de suas veias de mana, o que indica a velocidade e eficácia de absorver mana do mundo exterior para lançar um feitiço. Magos, manipuladores de mana, são tipicamente categorizados em uma dessas duas divisões, já que tentar ser proficiente em ambas consome muito tempo e é ineficiente. A maioria nasce com uma diferença enviesada em seus canais de mana e veias de mana. Os aumentadores não precisam de veias de mana muito fortes, porque utilizam principalmente a mana de seu núcleo, enquanto os conjuradores não precisam de canais de mana muito poderosos, porque não espalham sua mana em seus próprios corpos. Portanto, meu pai idiota parece ser um aumentador competente e um conjurador abaixo da média. Essa luz de cura, o que minha mãe é? Ahá! Existem alguns raros desviantes. Embora ainda existam alguns não descobertos, os que são muito procurados são os emissores, mais comumente conhecidos como curandeiros. Os curandeiros possuem a rara habilidade de lançar sua mana restauradora exclusiva para outros, diretamente, recuperando ferimentos e deficiências. Nossa, minha mãe é a melhor. Fundamentos de conjuração. Os passos adequados para utilizar a mana para conjuradores é reunir a mana circundante na área, puxando-a para o seu corpo. Então, depois de circulá-la em seu núcleo de mana para estabilizar e purificar a mana diluída da atmosfera, você canaliza em um condutor apropriado, seja um bastão, varinha, anel de algum tipo, e então, com os encantamentos como um controlador mental para a sua vontade, de moldar a mana para qualquer feitiço que você quiser. Quanto mais poderoso o feitiço, mais tempo leva para extrair a mana circundante, armazená-la em seu núcleo de mana, onde ela se condensa, purifica e, finalmente, canaliza para liberá-la. Como a conjuração envolve o uso de mana focada em um feitiço em particular, os conjuradores perceberão que eles têm uma aptidão especial para certos elementos: ar, água, fogo e terra. Mas, com o treinamento adequado, pode se tornar um usuário básico de todos os elementos. Fundamentos do aumentador. Ao contrário de conjuração, muito menos tempo pode ser gasto reunindo a mana circundante. O uso eficiente do aumentador requer velocidade e precisão no uso da mana de seu núcleo e menos da mana da atmosfera. E foi aqui que tive um gatilho. Um aumentador estava muito próximo do uso de Ki, exceto que você também pode atrair mana de seus arredores. A razão pela qual não havia nenhum tipo de conjurador em meu antigo mundo da Terra era porque não havia mana na atmosfera para atrair e criar um fenômeno. Meu olhar ficou tenso enquanto eu lia. Aumentar requer a distribuição adequada de mana em diferentes partes do corpo, dependendo de como o usuário achar adequado. Embora pareça simples à primeira vista, um aumentador requer muito discernimento sobre o próprio corpo. Ser capaz de utilizar os canais de mana com eficiência requer anos de prática mental e física. Como um aumentador, é focado em extrair a mana purificada de seu núcleo, a forma mais pura de mana. Não há distinções altamente notáveis em um sentido elementar. No entanto, os aumentadores são capazes de controlar sua mana mais livremente, resultando em formas muito diferentes de luta por meio da amplificação. O fenômeno chamado backlash ocorre em ambos os tipos de profissionais. Para aumentadores, ocorre a partir do esgotamento do núcleo de mana, causando dores corporais extremas, dependendo de quão extenuante é o dano ao núcleo de mana. Para conjuradores,
a reação ocorre devido ao enchimento excessivo do núcleo de mana. Isso é causado pelo uso excessivo de feitiços, além da capacidade do profissional, ou pelo uso de um feitiço muito poderoso para seu núcleo de mana lidar. Fechando o livro, me apoiei na minha bunda, digerindo a sobrecarga de informações que acabei de ler. Por causa das semelhanças misteriosas entre o centro de Ki do meu antigo mundo e o núcleo de mana deste mundo, achei difícil acreditar que você precisava ser um jovem adolescente para manipular a mana. No meu antigo mundo, as crianças começaram a meditar e sentir seu próprio Ki espalhado dentro de seus corpos. Depois que o Ki migra para um único lugar, o centro do Ki se forma. Testando minha hipótese, comecei a meditar, tentando sentir a mana em meu corpo de 7 meses, quando... Aí está você. Art, querido, está tendo problemas para fazer cocô? Mãe, estou prestes a começar minha jornada para me tornar o maior mago deste mundo. Não me faça parecer uma criança constipada. Pegando-me e colocando-me suavemente em seus braços, fui levado à força para trocar minhas fraldas, que, surpreendentemente, estavam cheias quando percebi. Chegamos ao fim de mais um capítulo, meus amigos. Espero que estejam gostando dessa história. Não se esquece de inscrever no canal, dar like, isso ajuda muito, e ativem o sininho para ficar ligados nos próximos vídeos. Pretendo continuar trazendo vídeos todos os dias até alcançarmos os capítulos atuais, e com a ajuda de vocês, melhorar cada vez mais o modelo dos vídeos para evitar strikes e quaisquer outros problemas. Se tiverem alguma sugestão de obra ou melhorias para o canal, deixem nos comentários. Desde já agradeço pela sua audiência, pela sua preferência, e a gente se vê numa próxima.